Fazer ativismo nestas áreas é lutar pela sobrevivência de pessoas, pela existência de pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda continua a ser uma questão de vida ou morte. E acho que muitas vezes há pouca consciência disso. Principalmente porque também durante muitos anos as vivências não LGBT, portanto as vivências das pessoas trans ou das pessoas intersexo ou das pessoas não binárias foram vivências que não estiveram na ordem do dia dos direitos humanos e portanto se é possível construir muitas narrativas de amor em torno das pessoas lésbicas e das pessoas e dos homens gay, é difícil ainda construir narrativas de amor naquilo que são a vivência das pessoas trans, e muitas destas histórias são ainda histórias de vida ou morte. É um tabu falar-se publicamente mais disto, não só de amor, mas de sexualidade, sem dúvida, prazer sem dúvida, em sem relações dúvida, lésbicas. Sem dúvida. Ainda é. Acho que muita gente nem faz ideia como é que se faz, não é? Mas como é que elas fazem? Se não há pénis, que horror. Exato. Sem pénis, como é que há sexo? Sem pénis não há vida, não é? A gente já sabe como é que é. A empatia é um superpoder para ti? A empatia é um superpoder para mim. Principalmente nesta lógica de construção de relações, de visões, de diálogo, e a empatia tem sido muito importante para mim também neste processo de reconquista do meu espaço. E este processo e do teu corpo. E do meu corpo. Isto não está isento, livre de ataques de choro, ataques de pânico, de parares o sexo a meio porque não aguentas mais, porque te estás a ser invadida por memórias, e a pessoa que está ao teu lado, caramba, leva com uma bagagem que não era a bagagem dela. Tipo, a Kátia não assinou este contrato quando começamos a namorar, não é? Mas amar é sabermos lidar com todo o... Exatamente. E é isso. Toda a história, todo o pacote. Sim. E é tudo isto que me faz perceber também, caramba, esta pessoa está investida em mim, esta pessoa ama-me. A beleza das pequenas coisas, janelas, prantos deslumbrar. Se o mundo tem pequenas coisas, proeza de quem agarrar. É tão bom saber que a beleza pode ter o seu lugar. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. Há muito que conto com a voz e o olhar certeiro da minha entrevistada para temas sociais sobre a comunidade LGBTQIA+, que escrevo regularmente nas páginas do Expresso. Falo de Ana Aresta, que se apresenta como mulher lésbica, feminista e ativista pelos direitos humanos e que tem participado ativamente na luta legislativa nacional pelo fim de muitas discriminações. Seja a luta pelos direitos das pessoas trans, o fim da discriminação em função da orientação sexual na doação de sangue, ou o que falta fazer nas escolas para que todas as crianças de todas as identidades sintam o espaço escolar como um lugar seguro e inclusivo, a visibilidade das pessoas não binárias e as muitas formas mais ou menos sofisticadas, chapadas na cara ou invisíveis, tantas vezes reforçadas e normalizadas pela anedota e o escárnio com que o preconceito se veste e é usado no dia-a-dia para amesquinhar uma orientação sexual ou identidade de género diferente da maioria. Gasolina perigosa para a fogueira do ódio, do bullying e da violência estrutural que continua a maltratar e a matar. E não está tudo conquistado. E mesmo que a lei portuguesa esteja muito avançada nestas matérias de direitos humanos, igualdade, diversidade e inclusão, a sociedade caminha a vários ritmos e há perigosos movimentos contrários antidemocráticos que importa estarmos alerta.
Falemos então dela, da Ana, que é desde outubro de 2019 presidente da direção da Associação ILGA Portugal, Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, a mais antiga associação que luta pela igualdade e contra a discriminação das pessoas LGBTQIA+, e das suas famílias em Portugal. A ligação de Ana Aresta com a ILGA começou logo em 2011 como voluntária e foi num ativismo que passou a compreender-se melhor enquanto pessoa, mulher e cidadã, e foi também na ILGA onde conheceu a sua mulher, a Kátia, com quem casou em 2018 e com quem mantém uma relação há 10 anos. Bolas é obra! Viva o amor! Para lá do voluntariado na ILGA Portugal, Ana trabalhou na comunicação do PAN, Pessoas, Animais, Natureza, entre 2015 e 2021 e atualmente trabalha numa Associação Nacional para o Ambiente que luta por conservar a diversidade biológica e dos recursos nacionais, procurando um planeta mais sustentável e harmonioso. Por outras palavras, direitos humanos e proteção da natureza são o seu nome do meio. Confirmas? Confirmo. Muito bem. E por estas e outras tantas razões, a Ana tinha mesmo que vir parar ao meu podcast. E que mais? Ana é alentejana, nasceu em Évora em 1989, mas cresceu em Santo Tirso, a norte do país. E durante toda a sua infância e adolescência, Ana não teve referências LGBTQIA+, nem mediáticas ou em seu redor, de pessoas visíveis ou fora do armário, e Ana sentiu-se como nos sketches The Only Gay in the Village, da série de humor britânica Little Britain. Portanto, Ana era a única mulher gay da vila. E, nesse contexto, Ana sofreu muitas violências. Essas violências e feridas do passado deixaram cicatrizes para a vida. O que eu sei é que algumas das feridas por cicatrizar desta sua história pessoal a levaram a ser mais empática, mais brava e destemida, a travar tantas e tantas batalhas na ILGA pelos direitos humanos, contra a violência, contra o medo, contra a vergonha e o silêncio, para que a violência e o ódio nunca sejam normalizados pela sociedade, pela família, pelos contextos educativos ou de trabalho. Reconheço-me nela em muito disto tudo. As suas diferenças passaram a ser a sua força e a empatia é a sua grande arma ou o seu superpoder. Brava. Acrescento que Ana e a sua mulher têm 2 super gatos, o Lucas Pepino e o Edgar Limão, disse bem, não é? E estão envolvidas num longo processo para serem mães através da procriação medicamente assistida. Vou querer falar disso, claro. E de muito, muito mais. Vamos saltar juntos? Vamos. Vamos na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora esta conversa. Olá, Ana Aresta, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Obrigada, Bernardo. Olá. Olá. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Então, eu começo já por isto. Foi o ativismo na ILGA que te salvou e te fez encontrar enquanto mulher e cidadã? Sim, sem dúvida. Eu, lá está, cresci num contexto onde tinha muito poucas referências LGBTI em meu redor. Lembro-me de se falar muito de uma pessoa, de um homem gay que se portava muito bem porque não andava de mão dada com o namorado na rua e toda a gente sabia quem era e portanto era a única referência que eu tinha. Portanto, aquela ideia de quanto mais discreto e invisível, melhor, não é? Exatamente, exatamente. Então há uma certa necessidade de eu expandir horizontes e de sair daquele meio, que era um meio onde eu gostava de viver. Mas opressivo. Mas opressivo, exatamente no sentido de não haver estas referências, não haver estas conversas mais abertas e no fundo de ser uma cidade onde as pessoas se conheciam ao cruzar da rua, não é? Portanto, era difícil, ao mesmo tempo em que precisas de referências visíveis, era também difícil viveres no anonimato, não é? Que é uma coisa que Lisboa tem de bom e de mau também. Esta coisa de poderes crescer numa cidade maior que te permite por vezes teres o direito à indiferença, que era uma coisa que não acontecia, que não acontece em meios mais pequenos. E sim, a ILGA salvou-me no sentido em que eu, quando cheguei a Lisboa, passei por uma fase dolorosa de saída do armário, portanto já tinha eu 20 anos, 21, e foi ao bater à porta do centro LGBTI que eu rondei durante alguns dias. Não foi logo? Não foi logo, eu fui lá na véspera. É uma coisa que acontece muitas vezes, não é única, é uma história muito comum a quem chega ao centro LGBTI, é não entrar logo no primeiro dia. E eu rondei o centro e um dia decidi entrar. E a partir daí a minha vida mudou. Para melhor, não é? Para melhor.
Eu vinha de um contexto no meio deste processo de saída de armário, junto de amigos mais próximos que eu fui construindo e reforçando aqui em Lisboa, e também no contacto com pessoas com meus amigos de infância. Houve também uma relação mais abusiva, complicada, neste processo meu de saída do armário, a minha primeira relação lésbica, e isso deitou-me completamente por terra. E portanto foram as pessoas da ILGA, foram as pessoas do Centro LGBTI que me fizeram retomar as palavras. Eu tinha muita dificuldade em dizer a palavra lésbica, saíam-me lágrimas internas, era uma coisa muito difícil, e era muito difícil falar em geral, portanto eu era uma pessoa de muito poucas palavras, e foram essas pessoas da ILGA e do centro que me devolveram a voz, digamos assim, que eu não tinha. Registro já que quando nomeavas a palavra lésbica te saíam lágrimas, porque muitas vezes nestas identidades, em toda a sigla, está um insulto, não é? Muitas vezes as crianças, os jovens, até adultos, estão anos e anos a ouvirem que a sua identidade é um insulto, é uma anedota. Claro, e as piadas de família, e as piadas na escola, e a falta muitas vezes de sensibilidade para se abordar determinados temas. Portanto, eu também cresci numa altura em que se debatia a questão do casamento, em 2010, ainda antes disso, não é? Portanto, não havia nada durante a minha infância, não havia estas referências, havia muito pouca coisa positiva sobre as pessoas LGBTI. Todas as histórias eram histórias de vergonha, de desgraça, portanto é engraçado porque eu lembro-me de estar em casa, miúda, e de ver um anúncio da ILGA na televisão, em que eram dois homens que estavam sem casaco, e há duas senhoras que dizem: parece impossível, eles estavam de mão dada, parece impossível, com tanto frio, e eles estão sem casaco. E eu lembro-me de ter visto este anúncio, e de me ter criado aqui ligações de género: ok, e se eu puder ser esta pessoa? E se eu puder ser lésbica? E se eu puder ter uma namorada? E se eu puder, será que haverá algum problema? E então esta ideia da ILGA ficou-me implantada daí. Eu conheço a ILGA desde esse anúncio, quando eu era miúda, e entrar no centro foi para mim de facto uma vitória muito grande. Chegas em 2011, não é? É quando entras pela porta da ILGA em Lisboa. Muito se conquistou, não é? Desde aí passaram 12 anos, 2023. Muitas matérias LGBTQIA+, foram legisladas, muitos avanços, mas diz-se por aí, ouve-se por aí, está tudo conquistado. O que é que há mais para dizer sobre estas pastas? A verdade é que não está tudo conquistado, não é, Ana? E há até alguns movimentos e ameaças de recuos, não é? Claro, e há sempre muito por fazer no que toca aos direitos humanos. Aliás, nós temos exemplos de países como a Polónia ou a Hungria, em que de repente décadas e décadas e décadas de conquistas são revertidas em 5 anos, no espaço de uma legislatura, não é? E há sempre esse risco. E na verdade, se nós formos bem a ver, mesmo a conquista do casamento, ela demorou imenso tempo, não foi logo em 2010, houve uma primeira rejeição em 2008, o diploma da coadoção chumbou 4 vezes até se conseguir aprovar a lei, e mesmo agora há muitas alterações a fazer, quer no domínio da autodeterminação de género, o alargamento da gestação de substituição para homens solteiros e casais de homens, a proibição das chamadas práticas de conversão, em cujas pessoas são violentadas em contexto de consultório psicológico, digamos assim. Autênticas torturas. Exatamente. Que ainda se praticam aqui e ali, não é? Ainda se praticam, que são muito pouco denunciadas, porque há um buraco na lei, não é? Há um buraco na lei que permite, e mesmo que a Ordem dos Psicólogos diga e bem que estas práticas não são bem-vindas. Ou seja, estamos a falar de práticas de pessoas com condutas muito questionáveis e práticas então criminosas. Que não são éticas. Que pretendem fazer uma reorientação sexual. Sim. Que é algo impossível. E eu diria que pretendem acima de tudo infligir violência. E não mais, e colocar o preconceito acima de tudo.
E, portanto, e é isso que queremos quebrar. Mas muito mais, falar... O projeto de lei para a autodeterminação de género nas escolas, não é? As escolas ainda não são... a promoção de contextos seguros para as crianças nas escolas, esse é um dos nossos principais problemas. A escola, sabemos, tem um papel fundamental no desenvolvimento das cidadãs e dos cidadãos e, portanto, esta legislação que vem garantir mais segurança às pessoas jovens LGBTI é fundamental. E também as legislações que reconhecem as identidades, digamos, não normativas, não é? As pessoas não binárias continuam sem voz qualquer, sem corpo na lei. E, portanto, podemos ter, de facto, conquistado alterações do ponto de vista legal, quer em termos de parentalidade, quer em termos de igualdade no acesso ao casamento, autodeterminação de género, mas há muito por fazer e continuará sempre muito por fazer. Até porque a sociedade não anda ao mesmo ritmo do que a lei, não é? Exatamente, e Portugal pode ser um país, e é um país avançado do ponto de vista dos direitos humanos, até é avançado, mas está estagnado, e é preciso que isto se diga. Portugal tem regredido no ranking dos direitos humanos, mas por muito investimento que haja na lei, e bem, não há respaldo desse investimento na prática. E, portanto, aquilo que acontece, e eu sou muito crítica de orçamentos do Estado que não pensam a igualdade como uma prioridade. E de facto é isto que acontece ao longo dos últimos anos, ao longo de todos os anos, eu diria, em termos de orçamento do Estado, é não haver investimento efetivo nas políticas públicas para a igualdade. Portanto, ela acontece na lei, mas depois é muito difícil nós capacitarmos profissionais de serviços públicos, capacitarmos professores, professoras e garantir que de facto há estruturas de atendimento para as pessoas LGBTI, há cuidados de saúde dignos para as pessoas trans e, portanto, não havendo dinheiro, não havendo este investimento, esta igualdade é muito difícil de concretizar na prática. E é o que se está a passar agora com este governo de Costa, falta de investimento, falta de direção de dinheiro para estas causas? Eu diria que sim, diria que o governo de António Costa, na altura da chamada geringonça, com as negociações com os partidos de esquerda, foi fundamental para fazer avançar, nomeadamente, o alargamento das técnicas de procriação medicamente assistida a todas as mulheres e também a questão da coadoção e da adoção, mas a verdade é que há pouco investimento depois do ponto de vista efetivo e, por exemplo, este governo continua sem publicar o plano de ação específico para as pessoas LGBTI. Está há um ano na gaveta e continua sem publicar. E o que é que será isso, esse plano? Esse plano é um plano do governo que define todas as linhas de ação que o governo entende como necessárias, consultando as associações. Esse plano tem a ver com consulta pública, o draft do plano, para implantar a igualdade em determinado período temporal. Portanto, implica formações, capacitações de profissionais, acesso a cuidados de saúde, tudo o que tem a ver com a promoção da igualdade, ações de visibilidade, avaliação dos cuidados que estão a ser prestados. E esse plano está neste momento na gaveta e, portanto, no dia em que estamos a falar ele ainda não foi publicado. E isso também significa que, não havendo o plano, não pode haver depois passos para a implementação destas rubricas orçamentais para a igualdade. E, portanto, fala-se muito, e bem, falou-se durante muitos anos no 1% para a cultura. Falemos também de um percentual para a igualdade. É um desafio que fica aqui e que surgiu inclusivamente na conversa passada que tivemos no Museu do Aljube sobre o que falta fazer. O que falta fazer é muito, até porque os estudos mais recentes da ILGA, que chegaram à ILGA Portugal, ILGA Europe, e olhando para o país, há ainda muito preconceito, muito bullying nas famílias, nas escolas, estruturalmente na sociedade, que chegam aos cuidados de saúde, o acesso ao emprego, na habitação, ou seja, este país é ainda muito preconceituoso, homofóbico, transfóbico. E quanto mais... Pergunto. Sim, não estás a afirmar, estás a perguntar. Sim. 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 E de forma preocupante ainda, não é? Preocupante. E há aqui uma questão que é, quanto mais categorias de discriminação as pessoas acumularem, pior é, não é? Portanto, se estivermos a falar de pessoas... Exatamente, se estivermos a falar de pessoas trans, migrantes ou requerentes de proteção internacional... pobres, racializadas. Exatamente, pessoas racializadas, portanto acabam por cair
numa linha em que muitas vezes nem a legislação as salva, não é? Portanto, por exemplo, a lei da autodeterminação das pessoas trans não inclui, não prevê segurança para as pessoas migrantes ou requerentes de proteção internacional. Portanto, só as pessoas portuguesas é que estão salvaguardadas por esta lei. Pois, e esses pedidos de ajuda de migrantes chegam muito à ilha. Cada vez mais. Por exemplo... É uma área de trabalho. Nós tivemos, curiosamente não é curiosamente, faz todo sentido. Quando estalou a guerra na Ucrânia, nós tivemos muitos pedidos de apoio de pessoas russas. E esse foi um boom. Temos também pedidos de apoio de pessoas da zona da Ásia, da zona da África, e portanto acompanhamos muitos desses casos de pessoas que felizmente, porque a lei portuguesa é das poucas que prevê a orientação sexual como um requisito para a ameaça em função da orientação sexual como um requisito para o requerimento de proteção internacional, mas depois de facto essas pessoas esbarram, conseguem chegar ao nosso país, conseguem entrar nos processos, mas depois esbarram nas dificuldades, lá está, de conseguir o acesso à habitação, à educação, o acesso aos processos de autodeterminação de género. Portanto, é preciso criar mecanismos legais e na prática que compreendam esta interseccionalidade da discriminação. As leis continuam ainda também muito avulsas e é difícil criar aqui um corpo em que se entenda que é preciso prevenir a discriminação. Prevenir e haver escrutínio nos vários campos, não é? Onde ela é sentida, a discriminação, não é? Exatamente. E apelos de jovens que vivem em Portugal são muitos ainda na ilha, não é? E de que maneira? São preocupantes? Que tipo de apelos ainda hoje surgem? Olha, nós tivemos, como bem sabemos, numa situação de pandemia, e só entre 2020 e 2021 os pedidos de apoio psicológico aumentaram 60%. 60%? Sim. Uau! Sim. E estamos a falar dos pedidos que chegaram só à ILGA. Há muitas outras associações que operam por todo o país, e há muitos outros profissionais que no domínio privado também atendem pessoas do ponto de vista de acompanhamento psicológico. E vocês conseguiram dar a resposta? Como é que foi? Foi difícil e tem sido muito difícil. A ILGA tem, felizmente, é das poucas associações que consegue ter uma equipa paga, digamos assim, um staff que é, permite-me dizer, sou suspeita, mas maravilhoso, um conjunto de pessoas que trabalham todos os dias na associação e que acompanham estes casos, mas que são pessoas que são especialistas em quase tudo na associação. Quase todas as pessoas que trabalham na associação podem ser coordenadoras de um centro comunitário, mas também técnicas de apoio à vítima. Claro. Especialistas em assuntos jurídicos, mas também técnicas de apoio à vítima. Tem de ir a todas, porque de repente bate-se à porta e é preciso acompanhar aquela pessoa. Dá-me exemplos de pedidos de ajuda, casos que te ocorram, que estejam a acontecer pedidos de ajuda. Podem ser o quê? Olha, tivemos um caso muito complicado que infelizmente terminou na morte dessa pessoa, da Aissa, uma pessoa migrante que chegou até nós e que esteve dias e dias e dias e dias no nosso escritório, sentada no chão. Ela fazia a sua higiene lá, nós nem sequer temos condições para que isso aconteça, mas fazia a sua higiene lá no escritório. Ela não confiava nas autoridades porque no seu país tinha sido batida pela polícia. Ela era um país de leste. E portanto não confiava nas autoridades, não confiava nas estruturas de acolhimento, e foi um momento muito, 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 muito duro para a equipa e para ela também, porque de facto ela ali sentia-se segura, mas não conseguia sair daquele espaço que era o único espaço que ela entendia como seguro. E houve uma ligação que acabou por se criar num processo em que também é importante que as equipas se protejam, porque estes casos são muito complicados. Era uma pessoa que foi maltratada em casa pelo pai, pelo irmão, e ela depois acabou por ficar numa situação de rua porque não se aguentava em estruturas de acolhimento. Estruturas de acolhimento estas que não dão resposta às pessoas trans. Acontece muitas vezes as pessoas trans, por não terem o nome ou documentação conforme, por exemplo, uma mulher trans ficar num quarto com homens cis. Exato, e era o caso, era uma mulher trans, não é? Era uma mulher trans e ela acabou por falecer em situação de rua, e foi
foi dos contextos mais dolorosos que passou pela associação, e ainda hoje nós trazemos a Aissa no nosso coração, porque foi mesmo um dos casos mais complicados que passou por nós, e há sempre o receio, estamos sempre com o coração nas mãos, porque acontecem casos de jovens que frequentam o centro LGBTI e que se percebe a determinada altura, por troca de mensagens com as pessoas mais próximas que estão em contexto de ideação suicida. É preciso ativar logo uma série de respostas. Alguns desses jovens estão institucionalizados e, portanto, é preciso dialogar rapidamente com as instituições que os acolhem, para que se crie uma equipa que acompanhe essas pessoas e, portanto, muitas vezes certo que acompanhamos histórias que terminam de forma feliz, obviamente, de pessoas que conseguem reconquistar os seus processos de resiliência e conseguem afirmar-se perante toda a violência, mas depois também há estas histórias que terminam de forma violentíssima e horrenda. Fazer ativismo nestas áreas é lutar pela sobrevivência de pessoas, pela existência de pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda continua a ser uma questão de vida ou morte. E acho que muitas vezes há pouca consciência disso. Principalmente porque também durante muitos anos as vivências não LGB, portanto as vivências das pessoas trans ou das pessoas intersexo ou das pessoas não binárias, foram vivências que não estiveram na ordem do dia dos direitos humanos e, portanto, se é possível construir muitas narrativas de amor em torno das pessoas lésbicas e das pessoas e dos homens gay, é difícil ainda construir narrativas de amor naquilo que são a vivência das pessoas trans, e muitas destas histórias são ainda histórias de vida ou morte, e é preciso que se tenha essa consciência. São as pessoas da sigla, as pessoas incluídas na letra T, trans, as mais fragilizadas e vítimas de maior violência. Sem dúvida, e também as que durante muito tempo não tiveram corpo nem espaço nos contextos associativos, são também elas, ao mesmo tempo, as que dão o seu corpo e a sua voz às lutas sociais, são elas que estão muitas vezes na frente das marchas, e sempre estiveram, não é? E sempre estiveram. Na luta mesmo dos direitos LGBT sempre, americanos, historicamente. Historicamente. E nem sempre lhes tem sido devido esse lugar, não é? Ou nomeado. Sim, muito poucas vezes é-lhes reconhecida essa luta. Mas pronto, não será por acaso que de facto as questões trans vão sendo empurradas para o fim da linha, e são essas também que são neste momento arma da extrema-direita para atacar os direitos humanos e as pessoas LGBTI. É verdade, e há movimentos feministas, certos movimentos feministas, se é que se pode chamar feminismo, exato, mas feministas, de pessoas que se dizem feministas, de mulheres, eventualmente homens, que são contra e tem, na verdade há um termo para isto, são TERF, não é? Quer explicar o que é isto? TERF são na tradução em português serão feministas radicais, trans exclusivistas, ou seja, são pessoas que não entendem, que não reconhecem. Custa-me verbalizar esta ideia, que não reconhecem a vivência das pessoas trans, que não reconhecem as pessoas trans enquanto seres humanos, e que consideram que as pessoas trans são um ataque ao feminismo, quando o verdadeiro ataque ao feminismo chama-se machismo. E o patriarcado. E todos esses nomes que não usam a letra T maiúscula. E portanto, há de facto este movimento de guerra e de ataque às pessoas trans, com o qual eu não me revejo de todo, e acho que é de facto perder a força da luta. A luta deve ser de facto contra o patriarcado e contra o machismo, e não contra pessoas que também estão a lutar pelos seus direitos e pelo seu espaço. E portanto, esta lógica de que as pessoas trans ameaçam as mulheres cis e ameaçam os próprios direitos LGB
é uma ideia completamente errada e que só fragiliza o nosso movimento e a nossa luta. É o medo do outro, mais uma medo do outro. E ignorância, Quer talvez, dizer, porque se calhar muitas destas ignorância pessoas... e privilégio, atenção, Privilégio, não é? claro. Porque mesmo dentro... Medo de perder um certo privilégio. Nós também não nos podemos esquecer que o movimento feminista, em geral, procura sempre este espaço de igualdade, não é? E a determinada altura... Falamos de igualdade de género. E a determinada altura pode haver uma certa impressão de que outras lutas estão a ocupar espaço destas mulheres. Mas, na verdade, outras lutas estão a criar uma bola maior de força Exatamente. contra a opressão. O opressor é o mesmo. Exatamente. E, portanto, não faz sentido estar a criar esta clivagem quando, na verdade, a luta é a mesma. E, portanto, temos mesmo de deixar cair estas amarras. E eu falava de privilégio porque... Dentro dos movimentos feministas também há muitas, obviamente que a opressão nos une enquanto mulheres, não é? Mas também dentro destes movimentos há pessoas que não querem perder determinadas lógicas de privilégio que também as têm. E eu posso falar dos meus contextos de infância, posso falar da minha solidão no meu crescimento, mas também tenho de reconhecer que sou muito mais privilegiada do que outras pessoas que estão ao meu lado e que fazem ativismo comigo, não é? E é preciso ter-se consciência desse privilégio. E muitas vezes o ativismo também não tem consciência desse. Não é? Exatamente. Dentro do ativismo, dentro das lutas, há pessoas mais e menos privilegiadas. E é preciso ter-se essa noção para se criar, lá está, caminhos de empatia com quem luta connosco. Connosco e não contra nós, não é? Claro. Que é isto que o movimento TERF define, não é? E não deixar ninguém para trás. Exatamente. E a empatia é isso, não é? A empatia é isso, é lançar a mão a quem, por uma razão ou outra, está mais para trás. É perceber quais são as reivindicações daquelas pessoas, porque é que elas estão a fazer, qual é o sofrimento que está por trás destas discriminações. Qual é a violência que é infligida a estas pessoas? E fazer este raciocínio não é difícil. E às vezes é só escutar. É só escutar e ter paciência para a zanga e para a raiva que estas pessoas têm. Porque estes processos são cansativos e porque nós continuadamente vemos pessoas a serem violentadas, a serem agredidas, a serem discriminadas, a ser-lhes barrados espaços nos locais de trabalho, a ser-lhes barrados o acesso a cuidados de saúde e, portanto, isto também traz aqui processos de zanga que são legítimos e devem ser ouvidos e escutados e trabalhados em conjunto. Exato. Eu quero trazer para aqui o transfake. Há polémica nomeadamente agora, mas tem havido a peça Tudo sobre a Minha Mãe, que está em cena no Teatro São Luís, em Lisboa. Uma peça teatral com base no icónico filme de Pedro Almodóvar, encenada por Daniel Gurjão e que vai para o Porto. A polémica aqui é que há duas personagens trans, a Agrado é representada por uma mulher trans, não é? E a Gaia de Medeiros, e outra personagem, a Lola, é representada por um ator cis. E aqui fala-se de transfake. Quer explicar o que é? Sim, no fundo, transfake é quando uma pessoa não trans, e muitas vezes acontece que são homens cis a fazê-lo, cisgénero, representam vivências trans. Terá um paralelismo, e não quero entrar aqui em paralelismos complicados, mas terá um paralelismo com blackface e com outras formas de representação que ocultam ou ridicularizam. Ou seja, homens brancos, durante anos, homens brancos faziam o papel das pessoas racializadas. Exatamente. Anos antes também, os papéis femininos eram sempre representados por homens nas peças de Shakespeare, etc. E acontece e tem acontecido no cinema e no teatro continuadamente pessoas trans, mulheres trans também, muitas vezes serem representadas por homens cisgénero. É o que se passa aqui nesta peça. E isto é problemático porque deixa comunidades de artistas trans de fora e que sem se poderem representar, não é?
eventualmente da melhor maneira, não é? E abre espaço para quê? Para um certo fetichismo? Sem dúvida, e abre também, é interessante porque no programa de sala da peça eu diria que a produção e que o próprio Daniel teria já noção de que isto poderia ser problemático. Ele foi alertado, pelo que sei, um ano antes. Porque aborda o tema na entrevista e diz que por falta de orçamento não conseguiu incluir mais uma atriz na peça. E de facto cumpre-nos aqui cada vez mais enquanto cidadãs e cidadãos operantes nestes meios e com algum poder de decisão e com alguma capacidade de mudar a realidade que está em nosso redor, de ter cada vez mais em atenção esta situação. Eu espero que o que se passou com esta peça seja um caminho de aprendizagem e que de facto numa próxima peça, até com as mesmas pessoas que estejam por trás da sua produção e da sua encenação, que haja de facto um cuidado adicional em relação a estas matérias. Há uma questão que tem sido lançada por muita gente que não compreende esta polémica, que pergunta: então um ator e uma atriz não pode fazer tudo quando representa? Representar não é isso? Queres responder? Se as nossas vivências fossem horizontais, todos com os mesmos direitos. Exatamente. Agora, quando estamos numa altura em que é importante e cada vez mais importante que haja diversidade em qualquer contexto, e estamos a falar aqui na redação do Expresso, estamos a falar em qualquer local de trabalho, estamos a falar nas escolas, estamos a falar nos hospitais, estamos a falar no seio da cultura, numa altura em que é importante e que há que dar voz, neste caso às vivências trans, só temos de investir cada vez mais nesse processo e, portanto, é óbvio que as pessoas podem representar determinados papéis, mas há aqui muitas camadas por detrás disto, há aqui muitas camadas de reivindicação e obviamente isto também implica aqui, eu diria que há aqui também uma boa oportunidade para se educar estas pessoas, educar estas equipas e refletir em conjunto. É verdade. Pergunto eu se seria ok numa peça em que as personagens são todas pessoas negras, racializadas, serem ocupadas e representadas apenas e só por atores ou atrizes brancas. Isto seria ok? Não seria ok, a não ser que houvesse uma mensagem por detrás, claro, que quisesse que as pessoas, quase como a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, em que havia ali um... Mas de forma normalizada, porque não há atores racializados, não seria normal. Assim como uma peça só de mulheres, só de personagens mulheres, cis, ser representados apenas por homens porque não há mulheres para representar. Isto também não é verdade. A lógica será por aqui, não é? Claro, e repare-se, mesmo que esta opção de ter um homem cisgénero a representar uma mulher trans, mesmo que houvesse essa opção poderia ter sido trabalhada e trazida a palco. Podia ter havido uma alteração no texto da peça para demonstrar... Um olhar artístico, uma abordagem. Dramaturgia. Isto que estamos a fazer aqui não deve ser feito. Isto que estamos a fazer assim não é... Outras camadas. É possível, mesmo nestes contextos, refletir-se e trazer-se à discussão. O que acontece neste momento é que a discussão está a acontecer fora da peça, quando ela poderia acontecer dentro da peça. É verdade, bem dito, Ana. E cultura também é política, política também está na cultura, a reflexão deve estar também em palco e espelhar a sociedade e os tempos. Há outra questão que eu queria trazer para aqui, que é o aproveitamento das causas LGBTQIA+, que é o pinkwashing e outros, aliás, com o ambiente também, não é? Sim, tu que tens as duas pastas, não é? Exato. É muito aproveitado pelas marcas sem estarem verdadeiramente interessadas e implicadas com apenas só para ganhar dinheiro. Sim, e ser tudo assim é interessante. Fake também. É interessante que a partir de maio, que é do 17 de maio, que é o Dia Internacional de Luta contra a Transfobia, Homofobia, Bifobia e Interfobia, em que há assim um boom mediático dos temas LGBTI, as empresas começam a mexer-se. Porque soa dinheiro. Durante muitos anos foi e é importantíssimo e fundamental que as pessoas LGBTI se reconhecessem em qualquer domínio das suas vidas. É óbvio que sempre e quando surge uma publicidade, um anúncio que inclui pessoas LGBTI e que é bem feito, nós nos sentimos reconhecidas, sentimos-nos validadas, sabemos que estamos representadas em mais domínios da sociedade.
Agora, o que acontece muitas vezes é que as empresas criam produtos arco-íris para vender nesta altura do ano, entre maio, junho e julho, sem qualquer retorno. Portanto, o único retorno que traz é para a própria empresa. Sem retorno social. Sem retorno social, sem muitas vezes a reflexão interna dos seus próprios contextos de diversidade. Portanto, uma empresa pode vestir-se toda de arco-íris, mas depois não promover contextos seguros para as suas pessoas trabalhadoras. E quando falamos de direitos humanos, isso é muito complicado. É muito complicado advogar uma causa quando lá dentro existem contextos de discriminação, de assédio e de preconceito. E portanto isso acontece em muitas empresas, nós sabemos, mas também há as empresas que fazem uma lógica de trabalho transformacional, que olham para dentro, que percebem o que é que têm de mudar, que criam conselhos de diversidade, pessoas que vão criando políticas internas, e essas sim estão mais do que legitimadas também a investir no orgulho, a trazer visibilidade para o seu trabalho e a reinvestir parte dos lucros na mudança social. Isso faz-me sentido. O resto não. Tudo o resto entra na lógica do pinkwashing. E, por exemplo, as marchas do orgulho, a marcha da ILGA, é alvo deste assédio das marcas para pinkwashing? Como é que se defendem? A marcha do orgulho LGBT de Lisboa é organizada por muitas associações e muitos coletivos ou coletivas, e tem uma posição muito própria no que toca às marcas. Portanto, a maioria da comissão... Disseste maioria? É do Norte? Eu senti. Afinal, és mesmo a mulher do Norte. Sabes que eu vivi num limbo linguístico durante muito tempo. Pois, porque havia uma parte de ti alentejana. Então, é pior, é que eu em Lisboa tenho pronúncia do Norte, mas no Norte tem pronúncia lisboeta. E agora entra Rui Reininho. A pronúncia. Ok, continuando. Pinkwashing. Estávamos na questão da maioria da comissão organizadora da marcha, que entende ao máximo que a entrada de empresas deve ser limitada. No caso de outros eventos, como o Real Lisboa Pride, que a ILGA organiza, esse evento só é de facto possível porque não tem muito financiamento e muito apoio. Só é possível também com este reforço e com esta junção das marcas e das empresas, mas aí sim há um trabalho continuado com estas marcas e com estas empresas, e há aqui uma lógica transformacional do ponto de vista da organização, e há um cuidado sério na revisão de quem chega até nós e quem nos aborda. Mas sim, há muitas tentativas de abordagem sem qualquer nexo, porque são apenas marcas que não estão dispostas a implementar mudanças. Há também outras que não estão sequer dispostas a serem abordadas por nós, que também é outra questão. Não é? Ainda não é? Há marcas que têm vergonha de se associarem à causa LGBT. Ainda. E isso também não é bem-vindo, não é? Pois, trago aqui à conversa um áudio que eu gostava que ouvisses e que comentasses de seguida. Olá Bernardo, obrigado por este desafio. Não é todos os dias que podemos falar num dos nossos podcasts favoritos e por uma razão mas tão boa. A Ana Aresta. A Ana Aresta é facilmente das pessoas que mais gosto e que mais me influenciaram nos últimos anos. Já partilhámos muitas celebrações, muitos desabafos e, mais que tudo, muitos beijos e abraços. E ela, como eu, gosta deles apertados. Confidente, ombro amigo, muitas vezes sou eu o único a rir das suas piadas e ela é a única a rir-se das minhas, quase sempre desalmadamente, eu e ela. E sei que o riso é também cumplicidade, é caminho, é descoberta, é batalha, é orgulho e amor. Vê-la em palco no Real Lisboa Pride, a largar o guião no chão e a discursar perante a multidão, com a garra como a dela, é também para mim pura inspiração. É todo esse remoinho de emoções que a Aresta me faz sentir. Mas com isso há questões que se levantam perante a vida, perante o ativismo, perante quem somos nela e nele, perante quem temos diante de nós. E a minha questão hoje para a Aresta é: conchinha, colher de dentro ou de fora? Um beijinho muito grande para os dois. Beijinhos. Que ótimo. Obrigado, Pedro Carreira. Faz parte da direção da ILGA e lançou, talvez, a pergunta mais complicada deste podcast. Conchinha, colher de dentro ou de fora? O Pedro, não estava à espera deste áudio. O Pedro, eu gosto muito do Pedro. Temos sido companheiros de aventura
Uma amizade que surgiu na Ilga, não é? Uma amizade que surgiu na Ilga e depois continuará para lá da Ilga, quando nos reformarmos. Que bom! Sim, sim. E de facto cheia de abraços. Conchinha de dentro ou de fora? Olha, eu quando comecei a minha relação com a Kátia, eu era conchinha de fora. Mas depois não sei o que é que se passou. Virei conchinha de dentro. E portanto isto é comum, na nossa relação. A Kátia é uma pessoa que me abraça e me protege, e que me dá estes abraços apertados de que o Pedro fala. E portanto é engraçado porque eu se calhar cheguei à relação, mesmo que muito frágil, cheguei à relação numa lógica de proteção. Mas a verdade é que é ela que me protege, é ela que me abraça, é ela que me faz esta conchinha de fora e eu fico de dentro, que bem bonito. protegida. Sim. O amor pode de facto evoluir Sem dúvida. e mudar-nos, até nos papéis, não é? Sem dúvida. Na relação, na cama, o amor pode ser isso, uma relação pode ser isso. Uma relação pode ser isso e acho que quanto mais evolutiva ela for, melhor. Acho que uma relação que estagna é uma relação que pode ser frágil, não é? Não, e pode acabar, porque nós evoluímos, mudamos e se a relação não acompanha. Sim, e ao longo destes anos nós temos falado muito e temos travado muitas lutas as duas, não uma com a outra, não é? Não uma contra a outra. Exato. As discussões, quando civilizadas e respeitosas entre casal, também são importantes, não é? São bem-vindas, mas nós normalmente definimos, não há discussões, nós definimos um conselho de família, convocamos a Ana, Como a assim? Kátia, o Lucas e o Edgar, que são os Claro, gatos, os gatos. e tratamos esses assuntos que há a discutir, tratamos em conselho de família. Eles têm de estar presentes. Claro. E sempre que há uma decisão complicada a tomar, lá reunimos o nosso conselho de Há família. barreiras que não se passam ou não se devem passar entre vocês? Nós, estás a falar do ponto de vista Da discussão ou outro? Não, nós tentamos acima de tudo dialogar e não deixar silêncios. E eu, durante a maior parte da nossa relação, eu fui uma pessoa de muitos silêncios, uma pessoa que demorava muito tempo a processar a informação e a falar sobre elas. Até porque, como nos contaste, vieste de uma relação tóxica. Vim de não é? uma relação tóxica. Que deixou marcas, certamente. E se formos mais para trás, vim de mais relações tóxicas ou de relações violentas, e de facto com a Kátia eu aprendi que é possível confiar-se noutra pessoa, noutra mulher, e é possível criar contextos em que podemos não nos levar assim tanto a sério, podemos rir-nos das nossas desgraças e das nossas palermices, e podemos criar contextos seguros de diálogo, e é isso que tentamos fazer uma com a outra. Verdadeiros, não é? Verdadeiros, é Usar isso. a verdade. Sim, eu acho que a sim. verdade, sem ser uma coisa obscena, porque a verdade pode ser obscena, Sim, eu acho. Mas sim. Um pouco sexy às vezes também. mas sermos verdadeiros no que importa é sempre muito importante e sexy também. Sim, sim. E é isso que tentamos construir, e a Kátia foi e é muito importante na minha vida. Como é que se conheceram? Pelo que sei, e contaste-me aqui no corredor, quando estávamos aqui a chegar, que se conheceram no coiro. No coiro, é verdade, conhecemos no São coiro. ambas afinadas? Ela mais do que eu. É uma muito boa soprano. E tu és o quê? Sou soprano também, mas não tão. Mas és afinada? Sim, não desafino muito. Tu poderás cantar o quê? Uma Lara Lee? Eu tentei arriscar um Rui Reininho há bocado. Foi. Portanto, se calhar. O que é que sai sempre bem de cantar por ti? Não sei, não tenho uma resposta concreta a esse. Quando vais a um karaoke, música pode ser o quê? Canto sempre Great Pretender do Freddie Mercury. Então canta um bocadinho assim, levezinho. Oh yes, I'm the Great Pretender. Já chega. Meu Deus, tivemos Freddie Mercury. É verdade. Uau. É verdade, é a minha música de karaoke. Mas não vamos sair desta pasta do amor. Vocês casaram-se. Nós Tu e a casamos Kátia. em 2018 em casa da minha mãe. Ai, conta-me. É verdade. Eu pedi a Kátia em casamento no final de 2016.
numa atuação do coro. Ai, tudo ligado ao coro. Tudo ligado ao coro. Numa atuação do coro na presidência do Conselho de Ministros, portanto foi um ato político também. Com pompa. Não poderia deixar de ser. E foi na música final, em que eu faço aquela coisa de estender o anel. Mas há um vídeo no YouTube? Há um vídeo no YouTube. Oh meu Deus, ok. E é um e flash houve uma mob série e por aí fora. de notícias depois disso, naqueles sites manhosos. Foi muito engraçado. E pronto, e entretanto fizemos contas à vida, não é? E pensámos que seria interessante casarmos. Fizeram contas à vida, quer dizer que poupam muito mais casadas, não é isso? Não. É um negócio que vale a pena. Depende. Mas então porquê o casamento? Olha, porque era uma vontade nossa, mas é também um ato político. E portanto nós entendíamos que, apesar da nossa relação ser perfeitamente sobrevivente, duradoura e legítima fora do casamento, como qualquer outro pode ser, entendemos que fazia sentido casar-nos porque temos direito a isso. E assim o fizemos. E essa importância simbólica, social, legislativa, de direitos, também é importante? Sem dúvida. Então. Foi uma das grandes conquistas, eu diria. A igualdade no acesso ao casamento entre pessoas do mesmo sexo foi uma grande conquista, porque era quase uma linha vermelha na construção da igualdade na lei, não é? Portanto, havia ali o casamento continua a ser uma instituição, por muito que seja criticável, continua a ser uma instituição muito determinante do ponto de vista da organização social na sociedade portuguesa. E, portanto, foi muito importante a conquista da igualdade nesse contexto. E nós assim o fizemos, assim o entendemos, e casamos em casa da minha mãe com a família. Como assim, em casa da tua mãe? Tudo se passou lá? Sim, a casa da minha mãe tem um pequeno jardim, e tudo se passou lá. Nós casámos no registro civil em Lisboa, porque a mãe da Cátia estava doente na altura e não podia viajar, e casámos no registro civil em Lisboa, e depois pedimos a um amigo nosso, ao Filipe, que nos casasse em Santo Tirso, e portanto ele fez todo um discurso que nós temos pendurado na parede lá em casa. Fez todo um discurso que nos pôs a chorar, e casou-nos. Portanto, o Filipe é o nosso padre, o segundo padre. E a senhora do registro civil foi o nosso primeiro padre. E pronto, e assim foi. E tem sido uma história muito bonita. Sei que vocês estão numa odisseia, não é? Uma Sim. longa odisseia para serem mães, não é? Exatamente. Estamos neste momento num processo da procriação medicamente assistida, não é? Exatamente, porque eu sou medicamente assistida. Estamos estes processos, portanto, a PMA ela foi possibilitada e garantida entre 2016 e 2017. Antes disso, as famílias LGBTI, até antes da aprovação da adoção, também não eram reconhecidas em Portugal, portanto viviam na ilegalidade. E o que aconteceu até lá é que a maioria dos casais, dos casais e das mulheres solteiras ia até Espanha. Portanto, o que na altura quem tinha dinheiro, quem tinha possibilidade, quem tinha possibilidade, ia até Espanha, o que na altura as pessoas que estavam no movimento ativista determinavam como turismo civilizacional, iam até Espanha recorrer a estes processos e depois chegavam a Portugal e entravam numa luta em glória do dia a dia para serem reconhecidas enquanto mães daquelas crianças, porque a gestante tinha direito, era reconhecida como mãe, mas a outra mãe não era reconhecida. E porquê é que tem sido uma odisseia agora com vocês? Para nós, porque portanto nós estamos inscritas no Serviço Nacional de Saúde, como qualquer pessoa o poderá fazer, mas também como muitas pessoas sabem e irão rever-se neste contexto, a lista de espera é gigante no SNS e portanto o SNS tenta que a primeira consulta aconteça logo nos primeiros 8 meses, a partir do momento em que o processo entra. Isso aconteceu com vocês? Isso aconteceu connosco, mas depois a lista de espera é de 3 anos. E principalmente quantos anos para quem não desde tem... a primeira consulta com vocês? Passou-se ano e meio, salvo erro, e o que nós decidimos, porque lá está,
contexto de desprivilégio, mesmo não tendo todos os recursos financeiros que gostaríamos de ter, tínhamos umas poupanças que decidimos aplicar e avançar para um processo no privado enquanto estamos à espera do SNS. E portanto vão avançar com o processo no privado. Sim, já avançamos, fizemos 2 primeiras tentativas que ainda não correram bem e estamos agora num novo processo. E a verdade é que tem sido um processo duro porque é um processo muito clínico, não é? Muito, e emocionalmente desgastante, claro, não é? Claro. Esse desejo, esse sonho, quererem muito serem mães e tem demorado mais do que os tais 9 meses, não é? Tem demorado mais e aquilo que acontece é que, recorrendo ao privado, os teus recursos a determinada altura esgotam-se, não é? E, portanto, nós temos um limite e sabemos que a partir desse limite teremos novos limites no SNS e aí são limites de idade, não é? Nós somos as duas novas, digamos assim, do contexto do tic-tac biológico. Estás com que idade, Ana? 33. E Meu Deus, diga lá outra vez. E ela 32, a Cátia 32 e portanto, mas isto para dizer que não, quer dizer, lá está, igualdade na lei, não é? Mas depois estas barreiras, e atenção, que a lista de espera acontece para todos os casais, claro, e todas as pessoas que recorrem aos processos de PMA, independentemente da sua orientação sexual. Mas a verdade é que um direito fundamental fica por garantir durante uma série de anos, porque o sistema não dá resposta. E aquilo que acontece é que muitas, a partir dos 40, 42 anos, as mulheres já não podem. Exato. O risco aumenta muito, não é? E o SNS já não permite, portanto... Depois ainda por cima, não é? E claro. Então, pronto, portanto, há um tic-tac, há um contrarrelógio. Há um tic-tac, há uma consciência social, há uma consciência de facto de haver esta falta de investimento naquilo que são a garantia dos direitos e, portanto, e atenção, o meu processo com a Cátia não é diferente do processo de tantas outras pessoas, não é? Portanto, nós, ao mesmo tempo, continuamos aqui nesta luta para garantir que, de facto, estes processos sejam mais céleres e os direitos sejam mais facilmente alcançados e, portanto, são todas estas barreiras aos contextos de felicidade que por vezes nos deixam frustrados e frustradas, não é? Como é que tu te imaginas, ou como é que se imaginam enquanto mães? Tu tens uma vida muito intensa no ativismo, na comunicação. Vais? No ativismo. Vais meter os papéis. Vou meter os papéis. Da reforma. Eu não gosto, eu não acredito. Vais dedicar mesmo a ser mãe e a deixar o ativismo? Não, eu acho que vou assim, já estou a brincar, se bem que como presidente irá fazer 4 anos, mas em direções da ILGA já lá vão quase 10 anos. E eu não gosto muito desta ideia das pessoas ficarem presas às instituições que representam, às entidades que representam. Então, na minha ótica, eu quero transitar para uma ótica ativista na mesma, mas eventualmente noutra área, quem sabe não só trabalhando nesta questão das famílias arco-íris, por exemplo. Mas sim, hei de meter os papéis, mas não vejo uma vida enquanto mãe, obviamente, mas vejo-me também nestes outros papéis, ou seja, não vou deixar nunca o ativismo, não vou nunca arrumá-lo uma vez ativista, para sempre ativista? Não o vou meter dentro do armário, não. Isso está fora de questão. E como é que te imaginas enquanto mãe? Olha, imagino-me feliz, brincalhona. Cheia de nódoas. A casa, despenteada, mas isso já é um normal. Com mais olheiras. Sim, mas imagino-me a construir contextos seguros para a criança ou para as crianças que habitarem lá em casa, e imagino-me a formar pequenas e pequenos ativistas que acho que faz todo sentido. E terroristas, no melhor dos sentidos, a desarrumarem a casa. Sim, mas isso e irei certamente aprender com as pessoas que estão ao meu redor e que terão muito para me ensinar também. Com uma bolha de amor, não é? Exatamente. É importante, não é? É importante. Quero pedir-te que leias, e depois vamos fazer uma viagem, que leias o texto que trouxeste, que também em si há aqui corpo, desejo, e queres dizer quem é que vais ler? Eu vou ler um poema de Maria Teresa Horta. Maravilhosa, poeta, que já aqui esteve, e fala-me disso. Que texto é que trouxeste? Eu trouxe o poema Educação Sentimental, da antologia de poesia erótica, As Palavras do Corpo, e que posso passar a ler. Vamos a isso.
Põe devagar os dedos, devagar, e sobe devagar até ao cimo. O suculento que sentes escorregar é o suor das grutas e o seu vinho. Contorna o poço. Aí tens de parar. Descer e talvez tomar outro caminho. Mas põe os dedos e sobe devagar. Não tenhas medo daquilo que te ensino. Uau! Trouxeste para aqui o desejo. Sim, eu e a Cátia adoramos este poema. É o desejo e ao mesmo tempo a confiança e a construção de contextos de sexualidade construtivos e seguros. E eu revejo-me neste poema muito, porque nem sempre o sexo foi um espaço seguro para mim. E este poema traz-me este sentido de segurança e traz muito daquilo que foram as minhas vivências com a Cátia, com a minha mulher, enquanto construção, destruição de medos e construção de espaços seguros e de desejo e de prazer. E de prazer. E o prazer entre mulheres ainda é um tabu falado. Sim, eu estou aqui, sociedade. mas nós não fazemos sexo. Estou só isto. Não, mas é um tabu falar-se publicamente mais disto, não só de amor, mas de sexualidade, sem dúvida, prazer sem dúvida, em relações lésbicas. Sem dúvida. Ainda é. Acho que muita gente nem faz ideia como é que se faz, não é? Mas como é que elas fazem? Se não há pénis, que horror. Exato. Sem pénis, como é que há sexo? Sem pénis não há vida, não é? A gente já sabe como é que é. E portanto, mas isto é um problema nas relações heterossexuais também, atenção, pois não claro, é? Porque claro. Quando não há pénis não há nada, e isso não é verdade. Eventualmente nas relações homo. Nas relações homo também, é verdade. A complexificar é verdade. aqui a coisa. Às vezes esqueço-me dos homens gay, confesso. E então, o prazer também tem que ter lugar no discurso público, não é? Sem dúvida. Também como ato político, Sem o dúvida. amor entre mulheres, no caso. E a partilha de histórias de prazer é fundamental, a criação de espaços onde o prazer seja também ele público, digamos assim. Para contrariar tudo o resto, o medo, a sombra, a vergonha, o silêncio, a invisibilidade. Silêncio. Quer dizer, quantas relações de mulheres não continuam invisíveis porque são simplesmente... só as amigas. Sim, é porque... Enquanto acontece muitas vezes, felizmente ou infelizmente, homens serem percepcionados como homens gay, não é? No caso das mulheres, muitas vezes nem sequer se chega a essa compreensão. Portanto, as mulheres são completamente invisibilizadas e as suas relações são postas completamente de parte. Felizmente, há cada vez mais pessoas visíveis no contexto da vida pública e política, e isso faz com que as vivências das mulheres lésbicas e bissexuais sejam mais reconhecidas também. E haja mais essa representatividade, sim, não é? sim. E esse reforço positivo que pode haver amor, desejo, prazer e sexo. Isto ficava bem. Ficava bem. Escrito, dito. Sim. Muito bem. Sexo e taradice e coisas que eventualmente muitas vezes taradice, das boas. Taradice, pausa, das boas, tenho a ideia que nunca se disse neste podcast, também é a primeira vez. Sim, é isso e a conchinha. Assim, as mulheres também podem ser sassy, também podem gostar de entrar em vestiários e nos bastidores das lojas. Não, nos bastidores das lojas. Nos bastidores das lojas para ver. Nos bastidores dos palcos. Nos bastidores para ver o que é que têm sacado, o que é que as mercadorias têm em estoque. Exato. E por que não fazerem sexo em locais proibidos? Posso não é? perguntar-te então que ao longo da relação foste libertando e dando mais espaço a fantasias que não te permitias no início de uma relação. Sem dúvida. E estou a falar disto porque se calhar muita gente se identifica ou não com isto. Ao longo da relação, numa relação de confiança, a sexualidade pode melhorar, ao contrário do que o lugar comum diz, não é? Que as relações esmorecem e ficam baunilha ao longo dos anos. Pode ser o contrário, não é? Sim, contigo tem sido? Sim. Nós vamos explorando ano após ano a nossa sexualidade, dia após dia, noite após noite. Sabes que eu sou uma pessoa mais de manhãs da e manhã? tardes. Eu Uau. noites não é assim. Por uma isso coisa... é que chegas sempre atrasado. Não faço ideia.
Muito bom. Sim, e vamos explorando isso e não retiramos. Ou seja, tentamos sempre perceber se estamos a gostar mais em determinado sítio, em determinada posição, vamos experimentando novas coisas e, portanto, tentamos não nos deixar cair na rotina, mas acima de tudo coisas que nos deixem seguras e que criem também espaços de igualdade entre nós. Eu acho que isso é muito importante e o sexo também traz uma componente grande de insegurança e de muitas vezes as pessoas deixarem que lhes façam coisas que elas não querem que sejam pode feitas. Ser espaços de poder tóxicos. Exatamente, não é? E é preciso estar também, é preciso que as pessoas que estão nas relações, sejam ela de 1, 2, 3, 4 pessoas, estejam, 5, 6, todas, estejam atentas a estes contextos e percebam a pessoa que está ao seu lado e se o que estão a fazer é efetivamente benéfico ou não para aquela pessoa. E o sexo pode ser muita coisa, a pele, toda ela é muito erógena. Exatamente. E através da fantasia e da procura e da experimentação dos corpos, por exemplo, pode ser muito prazeroso e surpreendente, não é? Sem dúvida, e pode ser, o sexo pode ser uma coisa, tanto pode ser muito destruidora como pode ser muito empoderadora. E o sexo pode ser uma grande arma para a resiliência e para a construção de contextos de saúde mental, desde que seja efetivamente, desde que traga esta lógica de força, de resistência e de saúde. A luta através do sexo, ou seja, do bom amor, do bom sexo, não é? Sim, e falar sobre ele é muito importante. É ser bem amado, ser bem desejado, na cama ou fora dela. Sim, isso é autoestima, é tudo bom, não é? E diz que faz bem à pele. Sim, mas depois há sempre aquelas pessoas que acham que a educação sexual não deve ser um tema, não é? Exato. E portanto. E há muita gente frustrada que deprimida, triste, ou então que se entregam a caminhos menos bons, porque isso muitas vezes resvala para situações de abusos de outras pessoas, não é? Sim. Porque pessoas frustradas e que não estão felizes a esse nível podem dar em abusadores, não é? Claro, e por isso é que é importante que mesmo essas pessoas tenham muita atenção aos seus contextos de saúde mental e que percebam se não estarão elas a infligir violência perante as outras, por muito violentos que sejam os seus próprios contextos. Ana, tu partilhaste comigo que no passado passaste por situações difíceis, de alguma violência. Queres partilhar isso? Sim, eu estou recentemente num processo, portanto eu sou... eu diria que a minha religião é a psicoterapia. Ai, adoro. Eu ainda não pratico, mas quero muito. Então pronto, recomendo. Posso passar alguns contactos. E então eu estou desde 2016. Houve uma tentativa antes, mas não, com outra pessoa. Com outra pessoa, mas não porque também tem que haver um bom método, não é? Sim. Vê lá tu que quando, já não me lembro em que ano é que foi, mas já foi uma catrafada de anos. E essa psicóloga, cujo nome eu já nem me recordo, insinuou que o facto de eu me identificar como mulher lésbica teria a ver com traições de homens que aconteceram na minha família. Pronto. Isto numa altura em que eu estava extremamente frágil e não conseguia, naquela altura em que eu não conseguia verbalizar, em que eu ter chegado lá e dito a palavra lésbica foi por si só um problema. Mas pronto, entretanto outras experiências boas se passaram e desde 2016 que eu estava num processo de psicoterapia, porque a verdade é que o ativismo e os contextos profissionais, sempre que eram um bocadinho menos saudáveis, traziam-me muita ansiedade. E eu demorei muito tempo a perceber porque é que em contextos mais tóxicos me sentia completamente oprimida e muito ansiosa e com vontade de rebentar, não é? E neste processo de descoberta de psicoterapia, com uma psicóloga de quem eu gosto muito e que foi fundamental para este processo, eu percebi ao fim de determinados anos que eu tinha guardado, muito bem guardado no meu cérebro, no meu subconsciente, um cenário de abusos continuados na infância, abusos sexuais, praticados por outro menor entre os meus 8 e os 12 anos. Eu sempre soube que isto tinha acontecido, mas a determinada altura fui
arranjando mecanismos de esconder esta realidade no meio de, obviamente, toda a culpa e de toda a vergonha, mas por terem acontecido numa fase tão precoce da minha vida. Eles criaram uma ferida muito grande. Todos os abusos criam feridas, obviamente, mas por ter acontecido uma fase tão precoce na qual eu não tinha palavras nem ferramentas, nem na altura pessoas da família que tivessem identificado que esta situação se estava a passar, levaram a que eu trouxesse toda esta carga até agora, até bem pouco tempo. E portanto foi só no último ano e meio, 2 anos, em que eu comecei de facto a explorar esta questão. Isso obviamente, e falamos de sexo há pouco. E este é o outro lado, o lado negativo. Exatamente. Uma experiência, uma má experiência que te marcou até hoje, claro, e que marca as pessoas. Sem dúvida. A vida inteira. E que de certa forma, e isso é uma coisa com a qual eu estou a lutar, não é? Que de certa forma tomou posse da minha história e da minha vivência, não é? E que me limitou muito até do ponto de vista da exploração da minha própria sexualidade. Estamos a falar, isto foi um abuso praticado por um menor do sexo masculino e, portanto, estamos a falar de uma situação que não me permitiu sequer, durante a minha infância, explorar-me enquanto mulher lésbica, porque aconteceu durante uma fase fundamental da vida em que se começa a explorar a sexualidade. Poderia ser de forma saudável, neste caso não foi. Isso trouxe também nos últimos anos para a minha vivência novas descobertas em relação ao sexo que estávamos a falar há bocado, porque a verdade é que durante muitos anos o sexo foi para mim complicado, o sexo não era natural. Porque me vinham à memória, e ainda me vem, ainda sou invadida por estas memórias, os cheiros, os toques e tudo o que não era bem-vindo na altura, e que ainda hoje me invade. E portanto esse tem sido um processo grande e longo e duro, mas tem sido fundamental. E o Pedro que mandou este áudio, o Pedro deu um testemunho corajoso também, e bravo como tu. Sim, e o testemunho dele foi fundamental para eu perceber, para eu arranjar. É engraçado porque no ativismo tu estás constantemente a arranjar palavras para as coisas e a redigir discursos e a perceber o que é que podes dizer aqui e ali, e eu não tinha palavras para expressar a minha vivência, eu não a reconhecia sequer, quer dizer, estavas tão escondida dentro deste antro de ansiedade, e quando eu ouço as palavras do Pedro, o Pedro já tinha partilhado comigo, mas quando eu as ouço, quando eu compreendo o processo dele, eu percebo, caramba, isto passou-se comigo. Isto está-me a fazer mal. E confrontaste-te. Confrontei-me. Como um espelho. Confrontei-me. E passei por um processo muito, muito interessante. A minha vertente, agora estou noutra vertente, mas a minha vertente de psicoterapia era arte-psicoterapia. Implicava que eu registrei as memórias que tinha, registrei-as desenhando, e de repente tenho todo um relato daquilo que se passou, em que eu consegui passar as imagens que estavam perdidas na minha cabeça e todas baralhadas, consegui estabelecê-las numa narrativa, e consegui eu própria validar aquilo que se tinha passado, porque durante muito tempo, no processo de psicoterapia, quando eu percebi o que é que se tinha passado, eu demorei imenso tempo a reconhecê-lo. Eu tive de ir, a ativista começou, tive de ir pesquisar, perceber se o contexto, sabes, nem sequer estava na minha ótica, era um assunto que eu desviava. Se o contexto dos abusos sexuais na infância era um contexto tão visível, se o abuso entre menores era uma realidade. Pois é difícil colocar-te e ver-te nesse papel da pessoa abusada. Da pessoa abusada. Da vítima. Sim, e perceber o que isso explotou em mim, porque de repente, efetivamente, eu passei por um processo de reaprendizagem e de repente aquelas memórias invadiram-me novamente, e portanto eu durante muitos meses, e é um processo que ainda me assalta, como eu estava a dizer, durante muitos meses deixei de ser aquela mulher que eu já tinha conquistado ao longo das saídas do armário e deste
poder também que o ativismo nos dá e esta voz nos traz. E eu regredi muito e agora estou neste processo de reconquista daquilo que é o meu espaço e daquilo que é a minha intimidade. Agora com muito mais confiança, e eu reparei na forma generosa e confiante com que tu falaste de sexualidade e aplaudo. Sim, sim. E aplaudo, e depois de partilhares isto ainda mais aplaudo. E diria, tu também partilhaste aqui que a sexualidade nem sempre foi para ti, na fase adulta, pelo que eu percebi, algo muito fácil ou natural. Imagino que a Cátia também tenha sido, a tua mulher, uma chave importante. Sim, foi e é. É porque esta complicidade nas parceiros, esse amor, essa vontade de encaixe e de perceber e de chegar ao outro, nem sempre há essa disponibilidade. Muitas vezes, muitos de nós, falo para toda a gente, está à espera que a outra pessoa esteja preparada e seja a campeã ou o campeão, não é? Na cama e fora. E tudo o que não é isso pode ser descartado logo, não é? Claro. Nesta sociedade mais de consumo, de performance, achas que eu estou enganado? Não acho que estejas enganado. Acho que há e é curioso que dentro das pessoas LGBTI, também muito dentro daquilo que são as vivências dos homens gays, esta performance está muito implantada nas vivências e também... Na publicidade, nos filmes, nas séries, nas conversas. E na própria violência infligida pela sociedade, que empurra as pessoas para um contexto de silêncio e de vergonha, que portanto... Ainda em 2023. Ainda. E eventualmente não está a melhorar. Principalmente nas pessoas adultas, não é? Veremos o que é que acontece com esta geração mais queer, jovem, que aí está pronta para a luta, mas nas pessoas adultas LGBTI, nos homens gays, isso acontece muito. Acontece o quê? Acontece esta lógica de performance, de pouco diálogo sobre aquilo que são a construção das vivências, de sentimentos. Sim, muitas categorias, muitas caixinhas, e pouca construção em torno daquilo que são as vivências emocionais, amorosas e sexuais. E portanto, e também com muitos contextos de grande fragilidade do ponto de vista da saúde mental. Porque vêm de contextos de muita homofobia, não é? Sim. Exterior. Sim. E isso deixa feridas e marcas e dificuldades relacionais, não é? E que faz isto com que muita gente, estas pessoas, assim, não é? exatamente, e com que muita gente, estas pessoas inflijam violência sobre as pessoas com as quais estão a ter relações. Porque é um ciclo. Pronto, mas cabe-nos também a nós darmos um passo atrás e perceber... E deste um passo atrás e a tua voz foi, não é? Darmos um passo atrás. Olha que técnica, meu Deus. Ela disse darmos um passo atrás e aproximou a boca. E percebermos... Obrigada por esclarecer. E percebermos o que é que nós, enquanto pessoas LGBTI, estamos o que é que também estamos a deixar que a sociedade nos inflige e que esta violência nos inflige. O que é que nós podemos fazer para travar esta violência e também dentro das nossas relações pessoais e não só no domínio do público e do político. E talvez esta consciência ainda não exista, não é? Parece que não se evoluiu muito os anos 80 nesse aspecto, não é? Lá está, a empatia tem sempre aqui uma palavra a dizer. A empatia é um superpoder para ti? A empatia é um superpoder para mim, principalmente nesta lógica de construção de relações, de visões, de diálogo. E a empatia tem sido muito importante para mim também neste processo de reconquista do meu espaço. E este processo teu corpo. E do meu corpo. Isto não está isento, livre de ataques de choro, ataques de pânico, de parares o sexo a meio porque não aguentas mais, porque te estás a ser invadida por memórias, e a pessoa que está ao teu lado, caramba, leva com uma bagagem que não era a bagagem dela. Tipo, a Cátia não assinou este contrato quando começamos a namorar, não é? Mas amar é sabermos lidar com todo o... Exatamente. E é isso. Toda a história, todo o pacote. Sim. E é tudo isto que me faz perceber também, caramba, esta pessoa está investida em mim, esta pessoa ama-me. O amor é isso. E eu amo esta pessoa. E acho que tem sido uma viagem muito, muito... Imagina, eu não estava. Eu costumo dizer assim, eu não estava à espera que isto me acontecesse agora. Eu não estava à espera que na minha idade adulta estas memórias me assaltassem novamente e me viessem baralhar o sistema e aumentar estas cicatrizes. Mas ao mesmo tempo, caramba, ainda bem que isto aconteceu,
porque ainda bem que isto aconteceu, ou seja, ainda bem que eu estou capaz de recuperar este processo e que eu já tenho as ferramentas de resiliência para ultrapassar e para sim, a partir daqui, eu tomar posse total da minha narrativa. E podemos dizer que essas cicatrizes que idealmente nunca deviam ter existido, tens transformado em coisas positivas, não é? Falámos da empatia, mas tens usado claro, sem essas dúvida. experiências para partilhá-las também junto de outras pessoas, e por isso é que eu também achei importante trazer aqui hoje. Ou seja, mais do que importante, eu a determinada altura, quando nós estávamos a falar sobre o podcast e sobre a minha vida, digamos assim, eu pensei, eu não posso não falar sobre isto, não é? Isto aconteceu-me, eu não queria, mas aconteceu-me, e portanto isto faz parte de mim, e é preciso nós dialogarmos com outras pessoas, partilharmos as nossas histórias, tal como o testemunho do Pedro foi importantíssimo para mim, e perceber que eu julgo que foi ao longo de 6 anos a PAV acompanhou mais de 2.000 casos de crianças vítimas de abuso sexual, de menores, crianças e jovens. E ajuda-me aqui, tanto os homens, julgo que as mulheres também, sei que os homens sim, demoram cerca de 20 anos a verbalizar que foram vítimas de abuso sexual. E se formos a ver, foi também o que aconteceu comigo. Ou seja, é a partir da casa dos 20 e tais 30 em que começa a haver esta denúncia de isto aconteceu. Consciência. Exatamente, a consciência e depois o ato de saber denunciar, porque mas depois já os prazos já foram todos ultrapassados. Claro, não é? Claro. Daí que também seja importante a revisão dos quadros legais, e a proteção destas pessoas, destas crianças e destes jovens que neste momento, enquanto estamos a falar, estão a ser vítimas de abuso, não é? E portanto, isso é uma luta que toda a sociedade tem de travar, e acima de tudo, e isto acontece com contexto de violência em relação às pessoas LGBTI, com qualquer outro contexto, que é não normalizar o que não é normal. A violência não é normal, a discriminação não é normal, o insulto não é normal, o bullying não é normal. As piadas que se ouvem a toda a hora não são normais. Sobre pessoas LGBTQIA+, agora já não se pode dizer nada. E que engraçado. Lá está o privilégio. Que engraçado, o Zé e o Manel até parece que são. Isto diz a toda a hora, ou a Maria e a Joaquina, parece que são, mesmo que não sejam gays ou lésbicas. Isto reforça que pessoas gays, lésbicas, trans, por outro tipo de piadas, são anedotas, não é? Claro. Isto tem esse impacto. Mas nós não somos anedotas, nós somos poderosas mesmo. Uau! Gostei disso. Sabes o que é que podemos trazer para aqui? Diz-me. Música. Ok. Vamos dar música à nossa conversa. Vamos. De forma poderosa. O que é que podemos ouvir agora? Então, eu trouxe Amarelo, do Emicida. E porquê esta escolha? Olha, precisamente porque é uma música, ela tem a participação de Majur e Pablo Vittar, e é uma música que fala sobre as cicatrizes, e às tantas no refrão diz: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. E eu acho que o processo das vivências das pessoas LGBTI, mas também todas as pessoas, e nomeadamente mulheres que são vítimas de violência, de estigma e de preconceito, querem que aconteça, que a sua voz seja ouvida e que a sua história não seja contada através das suas cicatrizes. Muito bem, gostei disso. Então lança a música. Amarelo, de Emicida. Vamos a isto. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais. Muito bem, e mais? O que é que temos mais para ouvir? Trouxe, assim numa... Bem, vamos continuar então na lógica do armário. Ou fora dele. Ou fora dele. Trouxe ainda sobre esta lógica da opressão e das lutas e das cicatrizes, trouxe o Armário dos Clã, do álbum mais recente, que é uma letra da Capicua, e que, curiosamente, nas coisas que eu li na altura em que a música saiu, que o álbum saiu, a Capicua traz uma série de ideias sobre o que é que a fez construir esta música, e são muito estas ideias da opressão
E eu pensei, esta música é sobre, de facto, sobre o armário das pessoas LGBTI. Tu ouves a música e tu sentes aquela aflição do que é tu não poderes ser livre nas tuas vivências, do teu medo e tu te sentires abafado num contexto de grande opressão. E é esta letra do armário, que é uma letra muito mais abrangente do que aquilo que são as vivências das pessoas LGBTI. É uma letra que, curiosamente, e acho que não foi propositado, mas é uma letra que reflete muito bem aquilo que é viver dentro do armário. Então vamos ouvir Armário de Clã. Vamos a isto. Eu vou no arrepio, eu vivo desconforto, eu sinto calafrio, presinto maremoto, eu falho sempre tiro, e digo que é por pouco, faço mira ao destino, mas do lugar de morto, isto é um lápis. Muito bem, grande oportunidade para ouvir Clã, que eu gosto muito. Eu também. E mais, vem aí um tema que eu adoro. Vem aí Flutua, de Johnny Hooker. Muito bem. Com a participação de Lineker. O Johnny esteve cá em Portugal. É verdade, eu fui vê-lo. Foste ver no Capitólio ou viste no Arraial também? Não vi na Music Box. Ok. Eu vi no Capitólio e vi na semana anterior no Arraial Lisboa Pride, o Arraial da Ilha Portugal. Ele deu um concerto fenomenal. Assim, o Terreiro do Paço estava ao rubro. E esta música eu gosto muito desta música porque isto é uma música de guerra, de batalha, não é? Recordas-te de algumas frases da música? Eles não vão vencer e isto não há de ser em vão. Antes desta noite acabar, canta comigo esta canção. Ou seja, estamos, neste caso é uma relação entre dois homens, estamos os dois juntos e eles não vão vencer. Nós vamos ficar juntos, nós vamos conseguir superar toda a violência que infligem sobre nós. E o refrão do Flutua, exato, deixar as nossas vivências, deixar a nossa felicidade flutuar. Fala-se muito pouco de felicidade, não é? No contexto das nossas vivências. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Exatamente. Então vamos ouvir Flutua, de Johnny Hooker. Vamos a isto. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Maravilha, boas músicas, obrigado. Aliás, a música de introdução deste podcast há pouco também foi muito bom. Sim, a música Hope There's Someone de Anony, na altura da banda Anthony and the Johnsons. E é uma música com a qual eu fui crescendo também e acho que era uma música que expressava aquilo que eu sentia na altura, mas que não era capaz de... Dava-te voz. Dava-me voz. E acho que sem dúvida que deve ter dado voz também a muitas pessoas. E tu também dás voz a muitas pessoas, sentes isso? Espero que sim. Sinto que há... Eu não tenho redes sociais, não é? Pois, é verdade. É assim, procuramos, não é? Na Aresta, não é? Tá lá, mas... Vamos ao Instagram, vamos aqui a... Não estás. Não, mas eu desconfio que estás lá com outro nome. Sim, eu tenho um perfil de Instagram que sigo, que uso só para seguir pessoas que não conheço. Tu segues-me? Não. Meu Deus. Não, sabes porquê? Grave. Não, eu lá está, tem muito a ver com estes contextos. O ativismo é muito ansiogénico. O ativismo não é, nem sempre o ativismo é um contexto seguro, não é? Para já porque há sempre muita coisa por fazer e estar constantemente a ser impactada com aquilo que falta fazer e com a visão deste e a visão daquele. É por seres ativista que não estás nas redes sociais com o teu nome? Sim, não, eu já tive redes sociais com o meu nome. Mas eu fui deixando e neste momento, imagina, eu não tenho, as redes sociais que eu tenho são para pesquisa de coisas, eu não tenho amigos sequer, não uso o meu nome para ter amizades nas redes sociais ou outro nome qualquer. Não, simplesmente os meus amigos existem na vida real e não nas redes sociais. Isso foi uma opção para eu sentir que conseguia sobreviver e estabelecer algumas lógicas de contexto de saúde mental para eu conseguir trabalhar de forma mais assertiva, sem estar constantemente a ser
levada para estes contextos mais ansiogénicos. Há uma limpeza aí, não é? Porque isso faz até com que tu deixes de usar muitas vezes o telemóvel, a não ser para chamadas e mensagens profissionais ou pessoais. Vejo imensos reels de gatos, confesso. Ai, meu Deus. Pronto, mas fora isso Sim. não há aqui um... E aqueles bolos fofos e não sei. Sim, exato, bolos de caneca. Mas estávamos a falar das redes sociais porque, lembra-me? Não sei. De dar a voz às pessoas. E eu não tenho redes sociais e, portanto, eu não uso. Também é um mecanismo que eu perco para poder falar com as pessoas e para poder criar este diálogo. Ou seja, isto não é só... Isto foi uma coisa que eu senti necessidade de me proteger a determinada altura, mas na verdade isto traz muitos... traz perdas, não é? Neste diálogo constante com as pessoas, mas de certa forma espero que a exposição pública e que este capital vem aqui em torno do trabalho da ILGA, de um trabalho que é voluntário, mas que traz aqui muitas horas de trabalho. Que enriqueça, que te ponha milionária. Exato, só que não. É um trabalho voluntário, ainda bem que é voluntário. Mas que este trabalho traga, sim, que permita que pelo menos alguém possa fazer aquilo que eu também tive a oportunidade de fazer, que foi perceber, ok, esta realidade existe, e procurar pessoas próximas com quem eu possa falar sobre quem sou, sobre o que é que sinto, e espero que este espaço mediático que eu vou conseguindo, eu, a associação e as pessoas da associação e tantos outros ativistas vão trazendo e vão criando este espaço para diálogos e para que as pessoas possam ser livres. Que bom. Tu estás com 33, não é? Yes. Estás-te a dar bem com os 30? Eu esperava estar a dar-me melhor, lá está, eu não estava à espera que tivesse este backlash agora. Mas agora que estás nesta fase já, que agarraste a coisa... Sim, estou. Eu não sou daquelas pessoas que quereria regressar atrás na idade. Eu gosto muito da idade que tenho, gosto de certa forma de ter agarrado o ativismo ainda na casa dos 20, dos meus early 20s. Gosto muito disso, early 20. Gosto muito disso porque sinto-me um bocadinho mais velha do que sou em algumas coisas, e então isso também me permite perspectivar que, espero eu, terei uma vida longa, mas já com bastante consciência, porque muitas vezes também acontece que nós atingimos determinadas consciências já muito mais tarde do que aquilo que desejaríamos. E aos 40 serás a rainha da pista. Com o Freddie Mercury. Não é? Ou do karaoke, neste caso. Ou das nódoas, não é? Ou das nódoas, exatamente. Sim. Na roupa, enquanto mãe, não é? Sim. É verdade. A vida tem sido boa para ti? Tem sido boa para mim. Tem sido uma vida de constante evolução e de muitas lutas boas. Desafiantes também, não é? Desafiantes, mas eu não gosto quando a vida fica assim vidinha, quando a vida fica aborrecida e sem grandes lutas. Eu também não gosto muito. Eu gosto de acordar e pensar... não sem aquela ansiedadezinha, não é? Mas pronto, faz parte, mas pensar, ok, vamos a isto e vamos contribuir para mudar este ou outro contexto. E gosto muito nos contextos que não são contextos associativos, não é? Porque eu cumpro um papel na associação, de representante da associação, mas gosto muito nos contextos que são fora deles, de eu ser também um pouco ativista, não é? Muito ativista, e de trazer as minhas vivências para outros contextos que não são os contextos do ativismo. Gosto muito de ser aquela pessoa que cumpre a cota de diversidade em qualquer contexto laboral e que chega e diz, não, mas isto não é bem assim, olha que devias pensar melhor, olha que... É-te sempre fácil fazer isso? Ou há situações sociais que ainda pensas duas vezes? Há situações sociais em que ainda penso duas vezes, principalmente quando sinto que posso estar ameaçada, não é? Aquela coisa em que tu vais num carro, num táxi com alguém que não conheces e que acontece alguma coisa. Nem sempre é fácil. A última vez que isso aconteceu foi uma pessoa que ia conduzir um carro, uma viatura descaracterizada, e que mandou uma piada homofóbica. Eu esperei até estar com uma perna de fora do carro para dizer, atenção, isso que disse não pode acontecer. Eu sou uma mulher lésbica, portanto eu não quero estar num carro a ser transportada e sentir-me insegura. E ele o que é que disse? Pediu desculpa e percebeu o que é que estava a passar, mas a verdade é que eu podia ter dito logo, mas senti que só o poderia fazer quando já estivesse num contexto mais seguro. E cada vez mais todos nós, pessoas LGBT, QIA+, ou aliadas,
devem manifestar-se, dizer basta. Sem dúvida. E isto não é bom, não é ok. Sem dúvida. Chamo então aqui uma coisa que tu já disseste noutro sítio, que é o discurso, sair de cima do muro, o ativismo à mesa dos amigos, no local de trabalho. É importante sair do silêncio quando o que está a acontecer é atentados e ofensas aos direitos humanos, à comunidade LGBT, atos machistas, misóginos, racistas, homofóbicos. Sem dúvida. É importante à mesa ou noutros lugares as pessoas saírem do silêncio e dizerem isto não é ok. É importante, é fundamental, até porque muitas vezes quem está ao nosso lado não está nem sequer, lá está na sua bolha e de privilégio e não está nem sequer a perceber o que é que está a fazer. Outras pessoas estarão propositadamente a infligir. Sentem esse poder e sentem o poder Exato. do silêncio, não é? Que à partida muita gente não diz nada. Exatamente, mas também é duro para quem está neste contexto e para quem toma sempre este papel de colocar o dedo na ferida e dizer não, isto não está certo. Por isso é importante os aliados, as aliadas, as pessoas estarem atentas. Mas há uma coisa que eu também queria dizer, para um ar que mais respirável, não é? A determinada altura da nossa vida e a determinada altura da vida de quem nos está a ouvir, podemos não ter força para o fazer. É verdade. E that's ok, não há problema. Também ok? Não há problema. A determinada altura havemos de conseguir dar esse passo e havemos de conseguir dizer isto não é correto. E nem sempre se consegue. Nem sempre se consegue. Estamos aqui todos e todas a trabalhar cada um e cada uma na sua área para garantir que isso vai acontecendo cada vez mais e que as pessoas são cada vez mais capazes de chegarem ao trabalho e dizer nem imaginas, no outro dia com a minha mulher fui não sei onde, aconteceu isto. Quer dizer, naturalizar aquilo que é natural nas vivências. É muito raro ainda tu chegares a um contexto de trabalho em que tens uma mulher a falar sobre a sua mulher em casa. É visto como exótico, não é? Pronto. E visto como, mas vive o que tu tens para viver, mas não tragas para aqui. Mas... Enquanto que as relações hetero são muito partilhadas a toda a hora, não é? Claro, sem qualquer... De forma natural, lá está. De forma natural. E as coisas não estão ainda ao mesmo nível, como sabemos, não é? E o discurso de façam o que quiserem, mas entre quatro paredes tem de acabar. Tem de acabar e acima de tudo não, mas também quem emprega tem a responsabilidade, porque a escola e o trabalho são duas grandes vertentes daquilo que é contexto de promoção de igualdade e contexto de promoção de seguros. Quem emprega tem a responsabilidade de promover contextos de diversidade e promover contextos de segurança para as pessoas LGBTI. Não é suposto as pessoas LGBTI e outras minorias, também as pessoas racializadas, não é suposto essas pessoas estarem em constante luta com as suas entidades patronais para conseguir contextos de diversidade, contextos seguros, para conseguirem espaços para poderem trabalhar, operar e partilhar as suas vivências. Exatamente. E isso ainda não existe. Ainda não existe e cabe a quem chefia ter também essa responsabilidade, cabe a quem tem poder para a programação de conteúdos, trazer conteúdos LGBTI, conteúdos não maioritários, digamos assim, e trazer estas vozes, estando nós aqui na sala de podcast do Expresso, cabe também aos meios de comunicação social dar voz às pessoas LGBTI e dar voz ao trabalho que se faz, ao trabalho jornalístico que se faz sobre as vivências LGBTI, principalmente quando esse trabalho cumpre aquilo que é o preceito da garantia dos direitos humanos. E não apenas naquela cota e em determinada data do ano, Exatamente, não é? Não só em maio e em junho. Eu tento fazer a minha parte, Ana. Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tens gosto em dedicar tempo e atenção? Olha, boas caminhadas. Gosto muito de fazer. A menina caminha. Gosto de caminhar. É muias vezes... nós estamos aqui, estamos sentadas, não é? Mas eu preferiria muito mais ter esta conversa a caminhar. As palavras saem de uma forma muito mais fluida. Gosto muito de cozinhar. Não sou uma cozinheira por aí além. Mas o que é que pode sair muito bem? Olha, eu gosto daqueles pratos de forno, aqueles assados. Eu já não como carne, mas estou a imaginar carne, eu também não como carne. Não, gosto então, daquele tofu assado, aquele arroz amigo do pato, não é? Com o seitã.
Gosto muito desses pratos, mas acima de tudo traz muita segurança ter a marmita pronta para o dia a seguir. É uma coisa que me faz garante um jantar e garante sim, a marmita, e que não me é? faz sentir beleza nesta coisa de estou segura, tenho almoço para amanhã e portanto vai correr tudo bem. E nestes dias de frio, de chuva, um bom prato no forno aconchega, não é? Sim. E com o amor por perto, meu Deus. Exatamente, um bom prato no forno e uma boa série na televisão. Já agora que trouxeste isso para a mesa, o que é que andas a ver? O que é que viste de nota? Olha, Queres sugerir? 2 séries, uma delas já até tive a oportunidade de partilhar, invadir o podcast da Escrever do Pedro para falar sobre ela, que é a Word. É uma série que tem muitos anos. Tem muitos anos, é de 2004 ou 2005 e que agora teve um remake, uma nova geração, e é uma série que trata acima de tudo de vivências lésbicas e queer e bissexuais, mas também uma outra série que estou a ver, que é Gentleman Jack, que é uma série sobre uma... Não é nova, não é? Vai na 2ª ou 3ª temporada, que é uma série sobre uma história da vida real de uma mulher britânica, Anne Lister, do século XIX. Com um rosto maravilhoso, a atriz. Sim, não é? ela é engraçado porque era uma conservadora, esta mulher, mas muito avançada nos seus preceitos para a época. E ela tinha um livro onde apontava as vivências sexuais que tinha e tinha nomes código para determinadas posições sexuais, para determinados... e ela tem tudo escrito no seu diário. E estamos a falar de uma mulher lésbica... Sim. Britânica do século XIX, de uma sociedade conservadora. E sim. que se veste com sim. roupas masculinas. Faz uma adaptação às roupas e veste-se de uma forma mais percepcionada como mais masculina. Mas eu recomendo, é uma boa série. Bastante, não é? Sim. É uma boa série, recomendo. Muito bem. Obrigado. Obrigada. E até breve. Até breve, até à próxima luta. Até à próxima. E aceita esse convite que não veio, mas... para um jantar. Para um arroz amigo do pato. Exatamente. Está bem, combinado. Que soa tão bem. Aliás, isso deve ser acompanhado com vinho ou não? Com um bom vinho? Sempre. Também acho. Não, sempre não, calma. Não, sempre não. Temos sempre que ter cuidado. quando se quiser. Quando se quiser. Quando se puder. Ai, meu Exato. Deus. E um copo. Um copinho. Pronto, também há vinho sem álcool para quem preferir. Bom, mais vale beber só de vez em quando, mas um bom vinho com álcool. Acho que sim, acho que nós os dois podemos. Brindar à vida, à diversidade, à inclusão, ao sexo. Ao bom sexo. Ao bom sexo. Porque sexo só por si. Sexo seguro. E bom. E bom. Prazeroso. Exatamente. Foi um prazer. Obrigada. Obrigado. E terminou assim este episódio com a ativista Ana Aresta, futura mãe. Espero que tenham gostado e se sintem um ar da vossa graça, enviem críticas, sugestões, façam-se ouvir, ativem as notificações e partilhem o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos um e-mail para abelezadaspequenascoisas@empresa.pt. É sempre bom ler-vos, ouvir-vos. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é do João Martins. As fotografias são do Nuno Botelho. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Eu disse que futura mãe, mas se não fores, maravilhosa na mesma. Está tudo bem. Portanto, dizer isso. É isso. E há outras formas de parentalidade que não a biológica. Isso também é importante que seja dita, não é? A adoção. E tu já és mãe de 2 gatos, não é? Exatamente. Que têm de nome... O Lucas e o Edgar. Muito bem. E os apelidos? Pepino e Limão. Pronto, agora pensem. Bom, até para a semana. Até lá, já sabem, pratiquem a empatia e boas conversas. E já agora, bom sexo. Bom sexo.